eu tenho aqui um conjunto, né, de quatro níveis de maturidade entre as agências digitais. Você pode explorar bastante e você pode se ver dentro de algumas delas, tá? Então, primeiro nível número 1, vamos colocar como uma agência sobrevivente, tá? Então, é de fato uma agência aí que, deixa eu fazer assim, ó, é uma agência que ela tá, neste momento, vou colocar aqui características dessa agência. Nesse momento, ela é altamente dependente do dono para todas as operações, seja ela comercial, atendimento e entrega, tá? Então, normalmente essa operação, essa parte aqui, né, deste momento, o dono está completamente envolvido na operação. O dono tem um salário muito abaixo do que deseja ou sequer tira um salário, tá? Então, falando salarialmente, esse dono ele está sofrendo, tá? Quem está no início, logo no início, ele tem dificuldades, ele tende a ter dificuldades financeiras. Normalmente essa agência sobrevivente, ela tem foco em contratos pequenos e de baixo ticket médio. Por quê? Porque o cara precisa pagar boleto, velho. Ele precisa pagar a conta no dia a dia, tá? Então, ele busca ali dentro do ICP que ele definiu, se é que ele definiu, vão até colocar isso, né? O perfil do cliente ideal, ICP, é mal estruturado ou inexistente. Então, o perfil do cliente ideal, o ICP, ele é mal estruturado ou inexistente, ou seja, o cara não chegou ainda no perfil dele e por isso que ele fecha normalmente qualquer contrato. Então é comum aquela agência que está faturando ali, por exemplo, os seus clientes de 400, 500 reais, 300 reais, o tempo, né? Tempo de contrato normalmente não passa de 3 meses. Então você põe contrato de teste, faça um mês gratuito para você. O máximo que você consegue é um cliente que assina um contrato por 3 meses, sem multa, pode sair a hora que quiser. Cara, você tem extrema restrição em conseguir ter longevidade com esse cliente. Você também tem ausência de processos definidos com entregas feitas de forma improvisada, tá? Então é muito comum que você tenha essas dores neste momento, tá? De não conseguir saber muito bem quando fazer cada uma das etapas e vira tudo embolado. E a sua área de vendas depende de indicações para atrair clientes. Então você não tem um processo, tá? Sem um processo de vendas muito claro e estruturado. Perfeito? Então, vale falar aqui também, seu preço é baseado no que acha ou uma cópia do mercado, tá? Então, normalmente nessa agência sobrevivente, cara, você tá sobrevivendo por aparecer. Você botou uma empresa, falaram que era bom ter uma empresa que poderia dar dinheiro para você, você foi lá, abriu o CNPJ e falou, bora! Você não se preparou, não se organizou, não entendeu o seu posicionamento, não fez um marketing digital para você mesmo. Desafios, tá? Qual que é o ponto do modelo da agência sobrevivente? Sobrevivência financeira e baixa previsibilidade de receita. Vamos lá, outro desafio que existe, baixa retenção de clientes é um dos grandes problemas, porque você tem problema na entrega e um problema aqui do tempo de contrato. Então, como você não entrega com tanta qualidade e os clientes não ficam por tanto tempo, eles tendem a não renovar, tá? E isso acaba acontecendo. Outro item, tá? Dificuldade em lucrar com as vendas. E aí a gente passa por esse problema aqui, cara, você não ganha dinheiro de fato para inclusive pagar o seu salário porque você não consegue saber qual é o seu preço. Beleza? Então, para mim é um problema, para mim é uma dor quando a gente enxerga, né, um pouco desse cenário aqui de desafio. Cara, são esses os 3 desafios nesse momento. Ter grana, né, sobreviver financeiramente para ter os clientes,
baixa retenção de clientes, porque eles não ficam por conta de processo, e você tem dificuldade de lucrar com as vendas que você tem. Beleza? E aí, como objetivo principal, objetivo principal para conseguir ajustar esse cenário aqui que você tem, primeira coisa que você deveria se preocupar, e aí até ensina, galera, pô, você entrou nessa black, você tá mais ou menos nessa fase que eu falei, o que você tem que fazer? Cara, primeira coisa, precificação, ajustar o seu preço para garantir que você tenha alguma margem de lucro, tá? Por que eu falei alguma margem de lucro? Porque o grande ponto é você não ter prejuízo, beleza? Ter prejuízo é um sinal horrível para sua operação, horrível, tá? Você pode ter uma dor de cabeça assim significante caso você... Deixa eu só ajustar aqui a minha tela rapidinho. Aí, pronto, ajustei minha tela. Então, o grande ponto é que se você não tiver como ter lucro, como você não conseguir garantir que você tem lucro, você não vai sobrar nenhum dinheiro para reinvestir na empresa, tá? Então, primeira coisa, ajusta a parte do lucro. Segunda coisa, você vai ajustar a sua forma de captar clientes, ajustar a forma de captação de clientes. E aí, normalmente aqui você vai para a prospecção. Beleza? Você não vai mexer em processo, você não vai tentar azeitar, você não vai tentar gerar liderança, você não vai focar em cultura. Meu amigo, primeira coisa é ajusta o preço, segunda coisa vende. Por quê? Se eu ajustar o meu preço para começar a ter lucro e eu conseguir ter uma cadeia de conquista de clientes, eu tenho grana. Com grana eu faço o resto. E não o contrário. A galera costuma fazer do jeito errado. O que elas fazem? Pô, eu preciso dedicar tempo para não perder tanto cliente, melhorando os meus processos. Aí ele começa a gastar tempo e dinheiro nos processos, só que não tem cliente suficiente para ele poder atender. E ele fica nesse loop infinito. Mexe em processo, não tem o cliente. Mexe em processo, não tem o cliente. Aí o que ele faz? Ele baixa a margem de lucro dele, às vezes toma prejuízo para poder ter cliente dentro de casa. E aí fica nessa espiral até a hora que ele quebra. Porque ele quebra por falta de grana. Não é porque os clientes não gostam da agência. Você no início, tá? No início da sua jornada, desculpa falar dessa forma, o problema não é se o cliente fica pistola com você porque a entrega não foi ótima. O problema é se você não tem dinheiro. Dificilmente você vai quebrar por tipo de entrega que você dá. Isso na fase inicial. Você quebra por falta de dinheiro. Porque você na pessoa física não tem grana, acaba a sua grana, você não pode botar mais grana na empresa ou se pagar, ou você pegou tanta grana emprestada que você não tem mais crédito no mercado para conseguir aportar mais dinheiro na empresa. E aí já era. Aí você se lascou. Porque aí você se endividou na pessoa física, endividou às vezes na jurídica, vai ter que mandar todo mundo embora que você tenha contratado e fechar a sua empresa. E aí você vai passar algum tempo, alguns anos no mercado trabalhando para os outros por conta de você não ter ajustado o seu preço e não ajustado a sua parte de vendas. Beleza? Então, para mim, no meu modo de ver, essa é a sua prioridade. Cara, eu estou numa fase inicial, começando minha agência, de 1 a 5 clientes, eu tenho que focar nisso aqui. Sei lá, o cara que entra, por exemplo, na Black, nossa, o que o cara tem que fazer aqui no meu modo de ver? Ó? O cara entra aqui, ele vai direto na aula do Urgência 10X. Por quê? Porque aqui ó, eu vou te ensinar exatamente a já entrar nessa fase. Eu já vou te ensinar justamente a organizar, conquistar os seus clientes e mexer nos seus preços. O cara com até 5 clientes, ele vem aqui no Urgência 10X. Porque ele faz um curso, tipo um telecurso 2000 aí, né? Que existia antigamente. Mas cara, um curso... com 80/20 do que eu preciso aprender para azeitar a minha agência. O mais rápido possível. Assiste isso aqui numa paulada. São 16 horas. Em uma semana eu assisto essa parada. Uma semana eu arrumei meu preço. Uma semana eu organizei minha rotina para fazer prospecção. Né? Nessa primeira semana eu já fiz isso. Segunda semana é pau torando, velho. Eu vou entrar lá e começar a prospectar. E vou começar a ver os primeiros resultados nas semanas seguintes. Então esse é o jeito que eu vejo uma agência iniciante trabalhando. Esse é o grande jogo. O jogo do cara que quer crescer. Aí beleza, eu passo para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Vou até trazer aqui, ó. Eu saio da agência sobrevivente, que organizou
o meu preço, organizou a captação de clientes e passo para a agência estruturada, tá? Quais são as características da agência estruturada? O que ele passa normalmente? Estou botando em bullet point, né? É isso. Então, em bullet point, possui alguns processos documentados e uma equipe inicial formada, tá? Então, essa agência começa a ganhar dinheiro, né? Esse cara começou a ganhar um pouco de dinheiro e ele começa a ver, cara, esse processo aqui que eu tô fazendo podia ser outra pessoa. Começa a contar com fornecedores terceirizados para ampliar a sua capacidade produtiva, que é a maior dor. Pô, ainda não tenho grana para contratar um cara CLT para trabalhar 8 horas por dia, mas eu tenho grana e demanda, porque eu já arrumei isso, para contratar um cara para trabalhar para mim por 4 horas ou para gerir 4 clientes. Eu contrato um freela para fazer esses 4 clientes. Ele não é meu funcionário, ele vai fazer as atividades que eu preciso na hora que ele puder. Beleza? E aí o próximo nível, próximo item aqui que a gente tem. A operação começa a ser menos dependente do dono, mas ainda enfrenta gargalos, tá? Então é aqui que você começa a destravar algumas coisas que você fazia e que não precisaria fazer. Então, o primeiro momento onde o dono contrata um terceirizado ou contrata o primeiro funcionário para ajudar ele nas entregas. Ele começa a fazer esse tipo de coisa. Se o dono vem pela minha operação, tá? É aqui que surgem os primeiros vendedores para aumentar o fluxo de fechamento. Tá? Então aqui o dono que aprende comigo, ele aprende que antes dele contratar para o time operacional, ele contrata para a área de vendas. Para fazer mais dinheiro. Que com mais dinheiro você acelera mais a empresa. Qual a diferença da agência que escala rápido da agência que não escala rápido? Área de vendas. É dinheiro, galera. Não é entrega. Não é o técnico. Eu já cansei de falar. Vou até em vídeo. Ó. O técnico não vai te levar para o próximo nível de ganhar dinheiro da sua agência, da sua prestação de serviço. O cara chega, compra curso, faz mentoria, tudo do técnico, velho. Mas não é isso que vai fazer ele mudar de nível. Para você ser uma agência, um prestador de serviço que fatura mais de 10, mais de 15, mais de 20, mais de 50 mil, mais de 100 mil reais, é venda que vai fazer você masterizar esse valor. Se você não entender sobre vendas, se você não montar um funil de vendas perfeito para conseguir atrair mais clientes, se você não conseguir trazer mais pessoas para ajudar você a vender para o seu negócio, você não passa dos 100 mil. E aí vem, né, a atração de clientes é mais consistente, mas ainda existem altos e baixos. Por quê? Porque você não masterizou ainda. Você tem lá, pô, eu tô ali ajudando na área operacional, tá crescendo o volume de clientes, às vezes eu tô apagando incêndio lá, tô apagando incêndio cá, pô, não consegui fechar o número de clientes que eu queria, aí próximo mês, agora trouxe um vendedor, me ajudou a vender, mas mês seguinte ele não conseguiu vender. Pô, você fica naquele alto e baixo, mas você ainda tem altos e os baixos não são tão baixos como eram antigamente. Então eu gosto mais de efeito sanfona, o efeito vai e volta, né? Vai e volta, mas ele é um vai e volta na crescente. Ele não é um vai e volta para baixo. Ele é um vai e volta que te leva para um próximo nível de verdade.